frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Glória a Deus, estamos aqui para mais um programa da Superintendência da Juventude. E ao meu lado a irmã Ana Késia, eu sou a irmã Rode e a irmã Raquel Miriam. E primeiramente queremos dizer que esse órgão é de divulgação do Ministério Restauração e na presidência nós temos o pastor Humberto Schmidt Vieira. Como superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio e diretor de comunicação, o presbítero Rodinaldo. E como líder da sede internacional, o diácono Tiago Machado. Então, hoje, a gente veio com um tema, né? Qual é o nosso tema, irmã Raquel? O tema é jovem, você depende de Deus? A gente ficou pensando muito nesse tema e a gente entendeu que era uma direção de Deus abordar esse tema no dia de hoje. E como confirmação, hoje no culto da juventude, Deus falou muito conosco através da palavra, da primeira mensagem, da oferta e também da pregação. Então a gente teve uma confirmação de Deus de uma maneira muito forte, assim, muito tremenda, que estávamos na direção de Deus para trazer esse tema para os irmãos, para a gente meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E nosso versículo de base, a nossa irmã Késia vai ler. O nosso tema de base está em Provérbios 3:5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para a irmã Ana Késia orar, para que venhamos depois da oração a gente vai começar a abordar esse tema. Então, ore conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Deus, e colocamos, Senhor, mais um programa da Superintendência da Juventude nas Tuas mãos. Cada ouvinte, Deus, que vai entrar pelo link, Jesus, para assistir este programa, que o Senhor venha falar com cada um dos que está nos escutando. O Senhor não nos deu, Pai, esse tema apenas por nos dar, mas temos certeza que o Senhor irá falar, Pai, com pessoas através, Senhor, deste tema, Senhor, tão importante que é a dependência de Deus, Pai. Ajuda, Senhor, a cada uma das minhas irmãs, Senhor, me ajuda a nós abordarmos esse tema, Senhor, da maneira mais compreensível possível, que o Senhor venha estar durante este programa conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe esse link com pessoas que você conhece, jovens, seus contatos, para que juntos venhamos aprender mais sobre esse tema, porque eu vejo que é uma coisa que Deus quer, que venhamos a depender totalmente dele, porque a gente sabe, né? O jovem, a gente chega no ponto que a gente acha que a gente é dono de si, a gente sabe mais, mas que nesse dia, nessa noite, venhamos a aprender com Deus, que ele venha nos ensinar o que é depender dele e como depender dele. Em primeiro lugar, a gente vai falar da palavra dependência. O que significa dependência segundo o dicionário português, irmã Raquel? Segundo o dicionário, o estado de obediência, o estado de dependência significa de quem deve obediência a alguém ou algo, que há submissão ou subordinação e a necessidade de auxílio, de ajuda. Sim, a gente vê que quando a gente pensa em dependência, realmente, quando uma pessoa é dependente, a gente pensa diretamente numa outra pessoa. Porque na dependência é um relacionamento que tem uma outra pessoa dentro. Não é só, eu sou dependente de mim mesma. Muitas vezes a gente depende de numa outra pessoa. E como hoje o nosso tema, a gente aborda os temas à luz da Bíblia, o que é dependência segundo a Bíblia, irmã? Dependência, segundo a Bíblia, é depender de Deus. É viver todos os dias com o coração voltado para Ele, é fazer dele a pessoa mais importante para nós, é investir diariamente no relacionamento de intimidade através da busca constante
da presença por meio da oração, da palavra, da meditação, da aplicação na nossa vida diariamente da palavra de Deus. E a gente tem também outro significado da palavra dependência, que é confiar plenamente nele. A gente tem um exemplo muito, eu acho que um dos exemplos mais lindos da Bíblia sobre essa palavra dependência é o exemplo de Abraão. A gente viu que Abraão, ele chegou num momento, determinado período da vida dele, que ele se lançou totalmente em Deus. Ele dependeu totalmente de Deus. Mesmo tendo todas as condições que ele tinha, mesmo tendo uma certa idade, ou certas experiências no mundo, ele abriu mão de tudo isso para depender de Deus. A gente vê aqui, a gente anotou, que Abraão fez, como Abraão fez, ao seguir os planos de Deus sem saber para onde ir. E muitas vezes, abrindo esse trecho, muitas vezes a gente quer depender de Deus querendo saber tudo. Eu vou depender de Deus somente se eu sei o que Ele tem pra minha vida, se eu conheço todos os planos, se eu sei o que me espera. Não. Depender de Deus não é dizer pra Deus, Deus, me mostra todos os planos que tu tem, eu quero ler, eu quero saber, depois eu vou escolher depender de ti. Não. Depender de Deus é seguir a Deus sem entender nada, às vezes, sem saber nada, às vezes, mas confiar que Ele é todo poderoso e Ele sabe o que Ele faz. Então, a gente tem esse exemplo de Abraão, né? A gente vai virar a página que a gente tem aqui. A segunda palavra, tirando dessa palavra dependência, é dependente. O que é ser dependente? Ser dependente é alguém que está sujeito a algo, a alguém, que se manter sozinho e vive à custa dos outros. Isso é dependente. Glória a Deus. Essa palavra, segundo o dicionário, a gente tem uma pessoa que depende de uma outra pessoa, né? Pra resumir. Um dependente é alguém que depende de outra pessoa, que não consegue viver sem a outra pessoa. Um exemplo, quando a gente nasce, a gente depende da nossa mãe. Sim. Então é um exemplo, eu dependo da minha mãe. Exatamente. Sem essa pessoa a gente não consegue viver, né? A gente precisa da nossa mãe, esse exemplo. Eu vejo também por isso que Deus, quando Ele vai se referindo ao amor dele, Ele compara o seu amor ao amor de uma mãe. Porque a gente sabe que quando o ser humano ele cresce, a gente vai ver depois o processo, né? A gente tem 2 processos, mas a gente vai antecipar. Quando a gente nasce, antes de nascer mesmo, a gente é dependente dessa pessoa, desse ser. Um outro ser dependendo de um ser, né? E quando a gente nasce, até um determinado período da nossa vida, a gente depende da nossa mãe para tudo. A gente depende da nossa mãe para nos alimentar, a gente depende da nossa mãe para se sentir segura. E a mãe também, né? Eu, que tenho a minha mãe. Quando a gente tá assim, a minha mãe foi viajar um período, e aí, mesmo em casa, aí faz comida pro pai, pro mano, aí, mãe, como é que faz isso? Mesmo sabendo, mãe, tô em dúvida, precisa. Ela longe, pra tu ver que a dependência não é só estando do lado, é mesmo a pessoa tá longe. Sim, sim. A gente depende desse amparo, né? E o que é ser dependente de Deus, mano? Ser dependente de Deus é um ato de fé, né? Porque às vezes a gente entender que a gente reconhecer que a gente, por mais que a gente é capaz de fazer alguma coisa, que a gente possa tomar alguma decisão, que a gente pensa, não, mas eu acho que é essa decisão, até nos mínimos detalhes, vou comprar alguma coisa, pode ser vou comer um lanche ali, alguma coisa pouca. E a gente vê que nessas decisões, a gente reconhecer que mesmo nessas decisões, a gente tem que depender de Deus. Porque eu vi um testemunho uma vez que uma irmã foi comprar uma coisa pequena, acho que era um sapato, e aí ela, mas será que Deus tá aqui pra comprar esse sapato? E aí ela falou, não vou comprar. No outro dia, ou na semana, tinha uma promoção de sapato. Então, é nessas coisas pequenas, não é? Às vezes a gente pensa, porque eu tenho que depender de Deus em uma decisão de trabalho, de emprego, de casamento, de coisa assim. E não é... Às vezes é numa coisinha pouca. Até, por exemplo, na decisão do nosso programa,
que a gente vai apresentar, a gente teve que depender de Deus pra esperar uma resposta. Não veio nada da nossa cabeça. A gente se juntou, a gente orou, a gente decidiu durante Deus, né? Pra ver qual que era a vontade de Deus e é nesses mínimos detalhes que a gente vê, né? E isso é um ato de fé, porque não... Uma coisa que a gente não vê, né? Eu me lembrei agora de uma mensagem, de uma pregação de um pastor. Ele falou que Deus, ele é um Deus das coisas grandes, mas também das coisas pequenas. Porque o próprio filho dele nasceu numa manjedoura. Por que ele não nasceu num palácio? Por que ele não nasce num grande hotel de 5 estrelas do templo? Não, Deus quis mostrar que até na manjedoura, até onde que ninguém dá valor, ele tá nisso. Então, nessas pequenas decisões da nossa vida, a gente precisa ver Deus, a gente precisa depender de Deus. Realmente, que a irmã Ana Kézia falou, muitas vezes é muito fácil para nós depender de Deus, orar e pedir, jejuar, pedir uma direção de Deus. Tem coisas grandes. Eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso depender de Deus, porque vai que essa porta de emprego não seja dele. Mas muitas vezes, até numa compra pequena, Deus sabe o dia da manhã. Talvez essa compra tu não realmente precisava. E quando tu vai orar, Deus te diz, não compra agora. Espera. E quem sabe o mês seguinte é uma promoção pela metade do preço. E às vezes esse dinheiro que tu guardou, tu vai precisar do dia da manhã. Quantas vezes, eu não sei se aconteceu com você, de comprar uma coisa no dia anterior e no dia seguinte precisar do dinheiro, fica assim, meu Deus, eu não orei e deu ruim. Então Deus, ele quer ser nosso Deus nas coisas grandes, mas também ele quer ser nosso Deus nas coisas pequenas. Ele quer que dependemos dele em todos os momentos das nossas vidas. E a gente vê aqui que é muito lindo que quando a gente pensa assim, eu quero depender de Deus, eu tenho planos, eu tenho sonhos, mas depender de Deus é o quê? É viver submisso a Ele, é obedecer naquilo que Ele tem para a minha vida. Como a irmã Ana Kézia falou, de ser capaz de colocar aquilo que eu quero diante de Deus. Porque quando o ser humano, a gente tem essa capacidade, a gente tem esse livre-arbítrio. Eu não posso dizer, não, quando eu me torno cristão, quando eu aceito a Jesus, eu perco como eu vou dizer isso? Eu perco o meu livre-arbítrio. Não, eu tenho ainda, mas eu escolho, exatamente, eu pego esse livre-arbítrio, eu submeto a Deus. Eu coloco diante de Deus. Eu tenho esse plano, eu quero fazer tal faculdade, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Será que é da tua vontade? E viver a independência de Deus não quer dizer que eu vou viver, sentada, esperando tudo cair. Não, a gente vai trabalhar, estudar, fazer as coisas na dependência de Deus. Eu não vou ficar sentada esperando tudo acontecer. Exatamente. E a gente vê, tem um versículo da Bíblia que diz que os planos de Deus não podem se frustrar. Então, quando a gente depende de Deus, a gente faz o que? A gente vive os planos que Deus tem na nossa vida. Por mais que depender de Deus me faz abrir mão dos meus planos que vão ser frustrados, porque Deus sabe o melhor pra mim, Deus sabe o dia de amanhã, Deus sabe a vida que Ele tem, o propósito que Ele tem pra cada uma de nós. A gente tá aqui, 3 moças totalmente diferentes, uma que veio lá da África, ou a outra duas que são, uma que é de Canoas e a outra que é daqui de Porto Alegre. A gente vê que o plano de Deus pra nossa vida estava escrito que um dia a gente ia apresentar esse programa. Já pensou em me conhecer um dia? Não. Mas os planos de Deus, era isso. Muitas vezes, antes de vir pra cá, eu olho pra trás e eu penso assim, quantos planos meus que foram frustrados, quantos sonhos meus que foram frustrados, que foram destruídos. Mas quando eu olho o que Deus tem pra minha vida, quando eu olho pra mim hoje, eu fico assim, meu Deus, eu faria tudo de novo. Eu, aqueles planos que foram frustrados não chegam nem perto do que Deus tem pra minha vida, do que Deus tá fazendo, né? É muito lindo isso. Então, depender de Deus é o melhor investimento que estamos fazendo na nossa vida. Não é uma coisa que a gente vai perder, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Então, se Deus diz que Ele tem um plano para nossas vidas antes da gente nascer, é porque os planos deles são bons, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então muitas vezes a gente tem essa segurança
E a gente vai falar de 2 processos. O primeiro processo é o processo natural das coisas. A gente deu uma pincelada sobre a dependência da mãe. Quando a gente é um embrião, a gente vai crescendo e se tornam fetos, mas todo esse processo, desde o primeiro dia da gestação, a gente depende da mãe. Por quê? Porque a gente vai precisar de nutrientes dentro da barriga e essa pessoa vai nos fornecendo através do mecanismo que Deus mesmo colocou. E a criança, o bebê vai crescendo, primeiro mês até os 9 meses, a criança nasce. Não, tipo, nasceu, tá independente. Não, ele ainda é dependente da mãe e do pai. Para tudo. Para absolutamente tudo. Porque a criança, o bebê, ele não pensa, não, eu quero comer tal coisa. Não. Ele vai recebendo tudo que a mãe tem para ele de nutriente. Ele vai receber todo o afeto, todo o amor, todo o cuidado que os pais têm para ele. Então, mesma coisa com Deus. Muitas vezes a gente quer se tornar dependente de Deus, mas querendo dizer para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, então é uma falsa dependência. Sim. Porque depender é aceitar aquilo que essa pessoa tem para mim. Então a gente vai vendo que no processo natural a gente começa na dependência, aos pouquinhos, a gente vai crescendo, a gente precisa, quando as crianças começam a caminhar, não sei se vocês viram de perto, eu trabalho com educação infantil, então a gente vê muito isso. Que os primeiros meses a criança vai começar a caminhar, os primeiros passos, a criança quer que a gente segure a mão dele, né, ou dela. A gente começa a segurar a mão dessa criança e vai dando os passos firmes até firmar os pés. E quando começa a correr, até pra, tipo, brincar, essas coisas, eles querem sentir essa segurança. Eles dependem de nós pra gente proteger ele, porque eles sabem que quando eles vão querer cair, a gente não vai deixar eles cair. É muito lindo, mas quando tu começa a ver de perto que eles começam a criar uma certa independência, não precisa mais de nós para caminhar, não precisa das professoras, dos pais para caminhar, consegue caminhar, começa a correr, começa a fazer um monte de coisas sozinhos. A gente vendo quanto mais anos passam, a gente vai crescendo, vai chegando a fase da infância, vai passando a adolescência. A gente começa a pensar, eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero. A gente vai começar a se tornar menos dependente dos pais. A gente tem aqui moças que moram com os pais, a gente pode dizer por nós mesmos, né? Experiências que a gente começa a ver que pra fazer tal coisa eu consigo fazer, eu consigo tomar decisões, eu consigo fazer o curso que eu quero, eu consigo, quando eu começo a trabalhar, começo a pagar minhas coisas, as contas. A gente vendo que o processo natural é de uma dependência a uma independência. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Eu vejo que, mesmo tendo essa, na adolescência, né, nos 18 anos, quando a pessoa acha que manda em si mesma, ela pode tomar algumas decisões sozinhas, né? Alguma independência ali. Só que eu vejo por mim mesma. Teve decisões que eu tomei sozinha que eu fui lá e quebrei a cara. E a minha mãe tinha me avisado. Eu consigo. Eu tomo sozinha essa decisão. Só que, tipo, pode passar a idade que for, eu sempre vou precisar da minha mãe ali. De um conselho, sempre vou precisar dela. Eu vejo hoje, tenho 20 anos... E a minha mãe sempre tem que estar comigo pra qualquer coisa, entendeu? Eu sempre preciso do conselho dela. E aí, funciona a mesma coisa com Deus. Eu sempre preciso de Deus ali me ajudando. Até pro médico, né? Quando a gente vai pro médico, como é que eu vou sozinha no médico? Quando ele pergunta, o que tá sentindo? Eu... mãe. O quê? Parece que é ela que tá doente. A gente vê que essa ligação do ser humano do homem, né, com a mãe, a gente vê que é uma ligação muito grande, muito forte, porque tem muitas pessoas até que, tipo, crescem, vão morar em outro estado, outro país, pessoas que vão casar, mas num determinado período da vida delas, elas vão precisar desse conselho da mãe. Dos pais, né? A gente sabe, porque eles têm mais experiência do que nós, porque eles sabem. Cada vez que o pai ou uma mãe diz assim, um pai e uma mãe que teme a Deus diz, cuidado. Abre o olho. Cuidado, depois você vai ver, meu pai falou, a minha mãe falou.
Então é muito importante esse relacionamento. A gente vê que a gente depende deles porque a gente conhece eles. A gente, desde a gente abrir os olhos da primeira pessoa que a gente começar a ter os médicos, a gente conhece nesse momento. Tu olha e depois que tu sai do hospital, depois eles te entregam pra tua mãe. E é um relacionamento muito profundo, que tu vai reconhecendo que essa que te gerou, essa que tava contigo na barriga durante 9 meses. E é uma ligação que é muito grande. Não dá pra explicar a ligação da criança com a mãe. Então a gente vê que depois a gente entra no processo espiritual da dependência. Como o processo natural é da dependência à independência, no processo espiritual é o quê? É o caminho contrário. Por quê? Porque a gente vai ter que abrir mão da nossa independência para nos tornar dependentes de Deus. A gente pega e para de ser dependente. Para de ser dependente da minha mãe ali, do humano em si, exemplo em geral, para ser dependente de Deus. Porque Deus, ele conhece nosso coração, né? Mesmo que a gente mora com nossos pais, a gente vive com nossos pais. A gente vive, anos, 20, 25, 28 anos, 19 anos com nossos pais. Eles não conhecem, mas quando eles não conhecem o coração, nosso coração, o que está dentro de nós. E a pessoa que nos conhece é Deus. Só que, às vezes, é muito difícil para a nossa mente humana, a mente natural, de aceitar essa palavra dependência. Sim. Por quê? Porque o mundo, ele prega o quê, irmã Ana? Que a gente tem que ser independente. Exatamente. Tomar nossas próprias decisões, que a gente não precisa depender da mãe, depender do pai, depender de certas coisas. Porque às vezes a gente fala, né? Eu, pelo menos, quando alguém fala, vamos em algum lugar, ou até as gurias da igreja, vamos sair em algum lugar, eu tenho que, mãe, posso ir? Aí se eu falo algo assim pra uma pessoa do mundo, ela, nossa, mas tu já tem 19 anos, como é que tu vai tá pedindo autorização pra tua mãe pra sair e tal? Mas, tipo, essa dependência que a gente tem, o mundo tá pregando ao contrário, que a gente tem que ser independente, né? Que os jovens hoje em dia, os jovens têm que viver a vida. Tem que ser protagonista da tua história. Como que tu vai deixar alguém tomar conta da tua vida, te mandar? E a gente vê, assim, faculdade, trabalho, e onde que a gente vai, a gente vê que os jovens, assim, eu já tive algumas experiências, assim, que quando a mãe tá junto, o pai, algum responsável, e fala alguma coisa, o jovem, não sabe de nada e tal. Isso na frente, assim, das pessoas. Então a gente vê que o mundo tá pregando isso e os jovens não estão, os jovens do mundo, né, que não tem essa base firme, uma família cristã, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa assim pros nossos pais nos repreendem, né? Falam, tá errado, né? E os jovens do mundo a gente vê que não tem isso. E se a gente tem a mente, né, aberta, assim, quando eu fui fazer prova pra faculdade, minha professora falou, porque tu tem que entrar com a mente aberta pra faculdade. Aí, tipo, como é que eu vou entrar pra uma faculdade com a mente aberta? Não tem como. Eu tenho que estar com a minha mente totalmente fechada, porque o diabo vai vir com coisas, tu vai ver coisas dentro da faculdade que tu vai ficar assim. Quando eu entrei, eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, é coisas que a gente vê que o mundo tá pregando, assim, que faz com que a gente é o errado, né? Até o líder pregou isso, né? Que o mundo, ele quer que a gente tome a forma dele. Só que a palavra de Deus diz, nós não podemos tomar a forma do mundo. Porque o mundo é uma independência, uma libertinagem. Eu sou livre da minha decisão. Só que cada decisão que a gente toma tem uma consequência. Então, se eu tomo uma decisão guiada, dependendo de Deus para tomar isso, eu vou ter consequências positivas. Mas se eu tomo uma decisão fora da direção de Deus, eu vou ter as consequências negativas. E quem vai pagar o preço vai ser eu. Não vai ser não vai ser os pais, não vai ser o próprio Deus, não. Vai ser eu que vou sair prejudicada. Os pais sofrem porque vão orar, né? Tipo, vão ver, a pessoa tá ali, a gente falou, talvez, repreendeu, mostrou o caminho, a pessoa foi pra um caminho totalmente errado. Que nem a revista do Projeto de Vida para Cada Ser Humano, que a gente estudou, que tem 2 caminhos, né? O projeto ideal e o projeto
alternativo. Então, se a gente escolher o plano ideal de Deus, a gente vai estar na dependência de Deus. Aí, quando a gente escolhe o plano alternativo de Deus, né? A gente tomou um caminho errado e Deus tem que fazer toda uma volta pra gente voltar pro caminho certo de novo, pra gente ter os projetos prontos, concluídos. Então, a gente precisamos depender de Deus. Precisamos depender de Deus e nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. A própria palavra de Deus nos diz isso. A gente vê vários exemplos da Bíblia que vai nos falando sobre isso. E a gente vai começar a falar dos pontos para uma dependência de Deus. Como eu posso me tornar dependente de Deus? O que eu preciso para depender de Deus? A gente tem alguns pontos e eu vou pedir para a irmã ler o primeiro ponto. O primeiro ponto é reconhecer que a gente não é nada, né? Que a gente não tem a capacidade de cuidar de nós mesmos, que a gente falou anteriormente, que todas as nossas decisões têm que ser baseadas em Deus. Todas as nossas decisões têm que estar sendo guiadas por Deus. Cada passo, eu ouvi uma vez uma pregação que não sei se era pastor ou quem era que estava falando, que cada passo que a gente for dar, a gente tem que pensar que o Espírito Santo está dando um passo e a gente vai colocar o pé naquele mesmo lugar. Então, cada passo que a gente vai dando, que o Espírito Santo está dando, a gente está indo atrás. E às vezes a gente não tem essa capacidade, essa vontade, porque, que nem o irmão falou na meditação, que a gente não se rende a Deus. E uma das formas que a gente não depende de Deus é a nossa soberba. Quando a gente acha que a gente é que a gente é alguma coisa, que a gente consegue. Por exemplo, imagina, tu já tem, né, uma vida, tá morando com os pais, mas já tem uma vida. A gente é nova ainda, né? A gente tem muito chão pela frente ainda. Mas a Roide já é uma pessoa mais formada, né? Então, assim, ela pode simplesmente falar, por que eu vou depender, sei lá, né? Essas decisões que eu posso tomar sozinha, por que eu vou depender de Deus? Se eu posso tomar. Então, se ela tem essa coisa de soberba no coração, vai ser difícil. Por isso que a gente tem que trabalhar. Então, a humildade faz com que a gente dependa de Deus, né? A gente Totalmente. Que não somos nada, que a gente não é nada. E que nada pode vir, nada de bom pode vir de nós. Que o coração do homem enganoso. A gente vê uma coisa que na palavra de Deus, que cada vez que eu penso nisso, é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Que quando ele olha pra ele não vê nada de bom. Miserável homem que sou, que me libertará desse corpo da morte. Porque às vezes a gente pensa que, eu vou tomar uma decisão boa, que não vai prejudicar ninguém. Mas quando vê, eu já tô prejudicando a mim e os outros, porque eu não dependi de Deus nisso. A gente vê também que é muito pro ser humano, né? O homem carnal, é muito difícil depender de Deus quando a pessoa tem tudo. Sim. Eu tenho um salário bom, eu tenho um emprego, eu tenho tal e tal coisa, eu tenho uma faculdade e tal. Então, pra mim, eu somente vou decidir isso e aquilo. Mas o ser humano, o homem natural, quando a gente pensa assim, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum emprego, eu tô desempregado, eu não tenho nada. Então é mais fácil pra mim depender de Deus. Só que Deus, Ele quer que venhamos a depender dele nos momentos bons da nossa vida, quando a gente tem tudo, e também nos momentos que a gente não tem nada. Eu não posso, como eu vou dizer isso? Colocar minha dependência da situação. Eu não posso dizer, eu vou depender de Deus quando tudo estiver difícil. E quando tudo estiver fácil, o que eu faço? Eu dependo de Deus ou não? Então é uma escolha diária. A gente tem que acordar, a gente acorda pela misericórdia de Deus. Somente ali no acordar, a gente vê que a gente depende de Deus. Porque se não tivesse a misericórdia de Deus, se Deus não soprasse em nós o fôlego de vida no dia seguinte, não vamos viver. A gente não vai acordar. Então a gente depende de Deus ao acordar. Então, quando eu acordo, eu dependo dele. Por que eu não consigo colocar todo o meu dia, todos os minutos, todos os passos que eu vou fazer diante dele, para depender dele nos mínimos detalhes? Entender que ele tem o controle de tudo e que eu, por mais que eu quero ter controle, não tenho essa possibilidade. Eu não tenho como eu vou dizer isso?
esse dom sobrenatural pra, tipo, ter o controle de tudo. Não, eu não tenho. Eu sou um ser humano ilimitado. Então, é um presente que Deus está nos dando de depender de um ser que não tem limite. De um Deus que ele é aqui, ele tá lá, onipotente, onisciente, ele sabe de tudo. Ele conhece todas as decisões nossas. Antes da gente pensar, ele já sabia as consequências que esse pensamento ia dar. Então, é uma segurança para nós depender de Deus. É uma proteção, é uma coisa muito boa. Porque quando a gente depende de Deus, a gente evita muitas coisas que poderiam acontecer nas nossas vidas. Entendo que é um privilégio para nós ser dependente, porque a gente sabe que 100% dependente de Deus não tem o que dar errado na frente, entendeu? Sim. Tudo vai seguir os planos, a ordem de Deus e vai dar tudo certo. Às vezes, eu entendo que às vezes a gente sofre à toa, sendo que Deus falou ali, eu tô sofrendo à toa porque não tô querendo ouvir. Então é isso que falta, eu acho, né? Depender 100% de Deus. Eu me lembro que há um tempo atrás eu conversei com uma irmã e a gente estava conversando assim sobre os planos de Deus e ela começou a falar assim, mas por que isso, por que aquilo, a gente tá vendo tal coisa, a gente tá vendo tal coisa. Depois ela parou e falou, mas por que a gente se preocupa? Eu falei, pois é, por que a gente se preocupa? Se Deus diz na sua palavra que ele tem todos os dias da nossa vida contado, tudo, todos os dias que eu vou passar na terra tá contado. Ele sabe, ele escreveu todos os meus dias nessa terra. Por que eu fico ansiosa? Por que a irmã pode abrir o livro de Mateus 6, do 28 a 30? Por que eu me preocupo se eu entreguei a minha vida a Deus, se eu coloquei a minha vida, eu me coloquei na dependência total de Deus, por que eu me preocupo se ele tem todos os meus dias contados? Interessante é que a próprio Jesus falou na Bíblia que as coisas iam piorar. Ele já nos avisou que as coisas iam piorar. Então eu sei que cada vez mais eu tenho que ser dependente de Deus, porque as coisas vão piorar no mundo em si, e eu tô no mundo. Então eu preciso ser totalmente dependente de Deus. E essa palavra que a gente vai ler agora foi a palavra que o irmão leu na prova da oferta. Sim. E aí o irmão tava falando, e aí quando ele leu, eu fiquei, meu Deus. Tu não olhou, eu fiquei assim olhando pra ti. Eu fiquei, meu Deus, é muito Deus, porque a gente vê que a nossa ansiedade, que nem diz em Pedro, né? 1 Pedro, a gente tem que lançar toda a nossa ansiedade de Deus. E às vezes essa ansiedade que a gente tem pelo futuro, a gente faz com que a gente pense, mas vou dar uma ajudinha pra Deus, né? Mas a gente não tá vendo. Às vezes Deus dá uma profecia, a gente recebe alguma coisa, a gente vê, mas tá demorando pra cumprir essa profecia. E aí a gente sai totalmente dependente de Deus, porque a gente não sabe esperar em Deus aquilo que Deus tem pra nós. E isso acaba que o projeto divino que Deus tem pra nós não ocorra e demora ainda mais tempo pra acontecer na nossa vida, porque a gente não esperou. Talvez faltavam, sei lá, meses, dias, um pouquinho que seja, e Deus ia mandar aquela bênção, e por um pouquinho de ansiedade e a nossa falta de dependência de Deus fez com que a gente não tivesse o projeto de Deus cumprido na nossa vida. Vamos ler? É Mateus 6, 28 a 30, que diz: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Glória a Deus, a gente vê que muitas vezes a gente fica ansioso pra nada. Não, muitas vezes nem. Sempre a gente fica ansioso pra nada, porque Deus já tinha. Como eu tava falando dessa irmã que eu tava conversando. Por que a gente fica ansiosa se Deus sabe tudo que Ele tem pra nossa vida? Se eu fico ansiosa por um certo plano de Deus, vamos pegar um exemplo, uma porta de emprego. Eu fico assim, será que é de Deus? Meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso... Quem vai ficar se prejudicando sou eu, porque Deus já tem escrito. E
sobre isso um testemunho o ano passado. Eu acho que é o ano passado. Não, o ano passado, retrasado. O ano retrasado eu fiquei, tipo, sem trabalhar um ano inteiro. Era uma tortura assim, na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu preciso trabalhar. Eu não tava trabalhando, mas eu tava dando algumas aulas. Eu fiquei assim, preciso trabalhar. Eu comecei a ficar tão ansiosa, só que essa ansiedade já estava me prejudicando. Eu estava fazendo que eu estava tendo resultados baixos, assim, tipo, nas coisas que eu estava fazendo, dar aula, fazer um cronograma, fazer até na minha oração, porque quando eu dobrava o joelho, eu só falava trabalho. E teve um tempo que eu falei, não, se Deus me deu esse tempo, esse ano, tipo, não era um ano ainda, esses meses sem trabalhar, eu preciso entender que isso estava escrito. Então eu preciso aproveitar esse tempo que eu não tô trabalhando para fazer alguma coisa para Deus. Então quando eu entendi isso, eu tava quase na metade do ano, mas graças a Deus, quando eu entendi isso, eu comecei a orar diferente, a dizer para Deus, eu sei que tu tem um propósito nisso. Eu sei que tudo que está acontecendo na minha vida é por uma permissão tua, tu está no controle. Não é porque eu não estou trabalhando que tu perdeu o controle da situação. Eu posso perder o controle. O Senhor está permitindo esse momento para que eu perca o controle. Porque eu era uma pessoa assim que eu precisava ter o controle das coisas. E quando eu parei de trabalhar, eu estava dependendo de novo dos meus pais para comprar algumas coisas que eu precisava, das minhas irmãs, da minha família. E comecei, no primeiro momento, eu falei, não, tá errado, eu trabalhava, eu tinha, mas Deus começava, não, tu precisa desse momento para perder o controle das coisas. Daí eu falei, Deus, eu entendi, perdi todo o controle, tive que me humilhar muitas vezes, mas foi bom porque Deus me ensinou o que é depender dele. Porque antes eu tinha um valor X, eu comprava as coisas que eu precisava. Mas quando eu perdi esse valor, porque eu não consegui depender de Deus quando eu tinha. Então Deus precisou me tirar tudo para que você aprenda. Dói, mas é necessário. E quando, de novo, depois de um ano, Deus abriu uma porta assim. Que até hoje eu fico assim, como assim? Como Deus fez isso? Porque é um lugar que eu nunca pensei. De uma forma maravilhosa, assim, que Deus mesmo foi lá e abriu a porta. Eu vi a mão de Deus. Até hoje eu vejo a mão de Deus nisso. E eu comecei a ver, passei um ano, tipo, meses me preocupando com uma coisa que Deus já tinha escrito. Tipo, eu ia ganhar muito mais esse ano buscando a Deus, buscando fazer as coisas de Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Se eu não tivesse passado esse período de ansiedade, não ansiedade pra nada, porque eu me prejudiquei. Até na questão fisiológica eu me prejudiquei. Então a gente vê que melhor depender de Deus. A gente tem o segundo ponto. Agora, um exemplo. Pode dar. Agora eu lembrei que na pandemia, que foi em 20. Foi 2020, né? Muita gente precisou, tipo assim, depender 100% de Deus, porque não conseguia trabalhar. E o meu pai e minha mãe, eles são autônomos. Meu pai é construtor e minha mãe é... Uma coisa assim. Artesã. E na pandemia em si, que não, meu pai não conseguia trabalhar tanto, porque, né, tinha que ir pra rua, construção. E na pandemia foi o momento em que Deus mais abençoou financeiramente a minha mãe. E é uma coisa extraordinária, minha mãe já falou várias vezes, testemunhou, que foi um momento que em si Deus abençoou nossa família financeiramente. E às vezes é coisas supérfluas que Deus cuidava pra gente ter. Tipo, coisas, sabe, que né, a gente não precisava em si, mas Deus dava pra gente. Que cuidava totalmente da gente. Tanto que a gente conseguiu ajudar algumas pessoas ainda. Então, além de a gente receber esse cuidado, ele proporcionava pra gente cuidar dos outros. Ai, que tremendo. A pandemia foi uma grande lição. A pandemia é enchente, né? A pandemia é enchente. A gente dependeu, assim. É que o ser humano, às vezes, precisa desses momentos, assim, pra... Quando não tem mais saída, a gente se rende. O ser humano é um ser terrível, assim, porque quando a gente tem ainda... Não, tem o plano B, C, D... Mas quando só tem um plano A e o plano A fechou, deu. Enchente. Quantas pessoas começaram a depender mais a Deus? Eu digo que, pra mim, a pandemia foi algo muito, muito bom.
As pessoas podem dizer, não, foi horrível, mas foi muito bom pra mim. Porque eu tive experiências com Deus nisso, porque, tipo, na pandemia, eu tava ou comecei a trabalhar em fevereiro. Depois em março fechou tudo. Daí, tipo, em todo esse período, eu tava fazendo um estágio. E no estágio poderia ser, tipo, não precisa mais porque tu é estagiário, não. Mas me mantiveram e eu recebi. E, tipo, olha assim, os pais dessas crianças pediram pra diretora não demitir ninguém. Até os estagiários eu fiquei assim, eu era a única estagiária. Eu falei, Deus, olha o teu cuidado. Então Deus já estava mostrando que depender de mim é muito melhor para vocês. Depender de mim é muito mais benéfico. Não, vocês vão evitar dor de cabeça, vocês vão evitar se colocar em problema, perder sono até, porque quando a gente não depende de Deus, a gente começa a ter problemas e até insônia, né? Então, depender de Deus é um privilégio, como a irmã Raquel falou. E o segundo ponto? Para depender de Deus, a gente precisa renunciar à nossa independência para nos tornar totalmente dependente dele. Para que ele faça a obra dele nas nossas vidas. Glória a Deus. E o terceiro ponto, porque daqui a pouco vamos ter que ter a vigília. O terceiro ponto é, para depender de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa razão humana. A gente foi falando um pouquinho sobre esses pontos, né? Porque quando a gente vê tem situações, tem momentos que a gente pensa, é muito mais... é uma loucura depender de Deus. Se eu tenho meu salário, por que eu vou depender de Deus para comprar um sapato? Por que eu vou depender de Deus para comprar um lanche? A nossa lógica humana não aceita, a nossa razão humana não aceita isso. A razão humana diz, não, tu precisa depender de alguém quando tu não tiver mais solução. Só que Deus diz, não, a gente precisa abrir mão. Porque o andar com Deus é uma loucura pro mundo. Como que um crente vai aceitar a Jesus na vida e vai começar a abrir mão de sonhos em prol de um plano de Deus? Que muitas vezes ele nem sabe qual é o plano que Deus tem para a vida dele. Abrir mão do sonho, abrir mão... Quantas pessoas abriram mão de faculdade, de emprego, para se tornar totalmente dependente de Deus, para viver aquilo que Deus tem para a vida deles? A gente vê o exemplo de Abraão, né? Abraão tinha tudo. Ele tinha absolutamente tudo. Mas ele recebeu o chamado de Deus, a chamada de Deus, o chamado de Deus para sair da sua terra. Se fosse pensar com o nosso raciocínio, a gente fica assim, Abraão, tu tinha tudo. Talvez teu pai ia morrer daqui a pouco, tu ia ter a herança do teu pai. Tu tinha pessoas que tu conhecia, tu vai sair de uma terra que tu não conhece. Olha o caminho que tu vai fazer, tu nem sabe se ele vai te deixar no deserto, se realmente ele vai cumprir aquilo que ele falou. E tipo, a gente não consegue explicar com a nossa lógica humana, né? A gente não consegue explicar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A gente tem muito mais, né? Não só Abraão, a gente tem o apóstolo Paulo, que quando ele teve esse encontro com Deus, ele mudou, porque ele era uma pessoa conhecida, mas ele começou a se entregar, não se entregar em prol dos planos, daquilo que ele achava. Porque não depender de Deus é seguir a nossa razão humana, é achar que somos capazes. Eu vejo o apóstolo Paulo, antes de Jesus, uma soberba tão grande no coração dele que ele achava que é ele que fazia e acontecia. Mas quando ele teve esse encontro com Deus, o próprio Deus deixou ele cego durante 2 dias, se não me engano. Não, eu acho que é 2 dias. Para ele ver que ele não é nada. Depois disso, Deus começou a trabalhar na vida dele. Ele se tornou totalmente dependente de Deus. E ele mesmo disse, eu aprendi a me contentar no pouco e também no muito. Então, depender de Deus é também se contentar. Contentar daquilo que Deus está nos dando. Nos contentar daquilo que Deus tem para nossa vida. Não olhar para o irmão do lado e dizer, não, Deus está fazendo tal coisa na vida do irmão, eu preciso. Não. Depender de Deus é entender que Deus tem um plano na minha vida e Deus tem um plano na vida do irmão ou da irmã. Deus tem
3 planos diferentes para cada um de nós. A gente tem um plano, que é o plano da igreja, o projeto que Deus tem para a igreja, que é o projeto de salvação, de morar com Ele. Mas tem os planos que Deus tem, os projetos individuais. Amém? Queria falar, Raquel? Na nossa dependência, né, a gente tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a palavra para saber a resposta de Deus. E eu estava lendo um livro do C.S. Lewis. E eu achei uma frase muito interessante, que é: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e minha sede por sua vontade, pelo seu reino. E a oração muda principalmente a mim. Quando eu era criança, vou culpar criança, eu achava muito que era um privilégio para Deus por eu estar orando, porque eu estou fazendo um favor para Ele, orando. O que é totalmente errado, porque a oração me aproxima mais de Deus, e é isso que eu preciso, um relacionamento perto de Deus. Amém. Amém. E Deus não precisa da nossa oração, é eu que preciso. Exatamente, Deus não precisa de nós, mas nós que precisamos de Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Simplesmente Ele é Deus. Então, nós que precisamos da ajuda dEle. Então, depender de Deus. Dizer: Deus, eu sei que às vezes eu vou ter pensamentos, eu sei que às vezes a minha razão vai querer gritar mais alto, mas eu quero sujeitar a minha razão. Não é porque, depende de Deus, eu não vou pensar mais, eu não tenho mais razão, eu não tenho mais lógica. Não, eu tenho, mas eu coloco isso diante de Deus. Eu sujeito a minha vontade, eu sujeito a minha razão a Deus, eu sujeito a minha carne a Deus. E o quarto ponto é confiar nele. Intimidade, quando a gente começa a ter mais intimidade com uma irmã, né? Até com nossa família, nossos pais, a gente confia naquela pessoa e conta, né? Tudo pra ele, tem aquela intimidade que a gente tem uma vontade de contar as coisas, né? Tem uma liberdade maior, de se sentir confortável. E pra gente ter essa intimidade com Deus, né? A gente precisa de jejum, oração, leitura da palavra de Deus, a prática constante daquilo que a gente aprende nos cultos de terça, do que a gente aprendeu hoje, domingo. Sempre a gente tem que estar nessa constância, aprendizado e colocar em prática, né? Porque senão... Retificando aquilo que eu falei, o apóstolo Paulo, ele ficou 3 dias. Minha cabeça não sei aonde que eu peguei esses 2, mas... Pra mim, um dos maiores exemplos que tem Abraão, claro, e Sadraque, Mesaque e Abednego. Que eles não conseguiram influenciar a decisão do rei, eles não conseguiram diminuir o fogo, mas mesmo assim eles sabiam do risco que teriam, mas eles tinham a certeza no coração deles que eles não eram para eles se ajoelhar, se prostrar àquele falso Deus. E eles sabiam para onde eles iam. E eles foram, mesmo sabendo que era a fornalha. E eles não sabiam o que ia acontecer, no sentido de... Deus vai entrar aqui comigo ou não vai acontecer nada comigo. Não sabiam. Eles entraram lá em total dependência de Deus. E não aconteceu nada com eles. Não aconteceu nada com eles. A gente vê, é muito lindo aquilo que vocês falaram sobre esse confiar em Deus. Porque quando eu confio em alguém que eu conheço. Então, é muito mais fácil confiar em alguém que eu conheço, né? É muito mais fácil depender de Deus quando eu conheço Ele. Quando eu conheço quem Ele é. Porque se eu sei quem é Deus, eu vou dizer, eu vou entregar tudo. E o quinto ponto é isso, entrega total a Ele. Então, quando eu conheço Ele, eu entrego totalmente. Glória a Deus. E o último ponto é a fé. A gente só vai ler esse trecho aqui que a gente escreveu, que as maiores experiências de Jó aconteceram quando ele não tinha controle de absolutamente nada. E quando ele perdeu tudo. Essa falta fez ele conhecer a Deus de uma maneira mais íntima.
Ele diz no final do livro de Jó que antes eu via falar de Deus, no caso, mas agora os meus olhos te viram. Glória a Deus, que Deus venha abençoar as vossas vidas. Vamos Que venhamos aprender a ser dependentes de dele. Deus. Convidamos vocês a depender totalmente de Deus. Vamos nos abençoar? Paz, oração e união. Que Deus abençoe. Corrompidos, nos levantamos para profetizar.